Vejam só, né? A lei, o CPC, exige que todos os atos e termos do processo sejam assinados para que esses atos tenham uma força jurídica, para que eles tenham validade, para que tenham eficácia. Assim é que os advogados assinam as suas petições, né? Os juízes assinam os pronunciamentos judiciais, né? O promotor assina suas cotas e os seus pareceres, o perito assina o seu laudo, né? O oficial de justiça assina a sua certidão, né? O escrivão assina as suas certidões e os seus termos. A falta de assinatura, isso é importante chamar a atenção, não leva de plano ao não reconhecimento da prática do ato. Então, por exemplo, se o juiz verifica que a petição está sem assinatura, isso só é possível, diga-se de passagem, num processo físico, num processo eletrônico, para você enviar a petição, né, ela tem que estar assinada, né, digitalmente, então não é possível, mas num processo físico, já aconteceu comigo. O que o juiz faz? Ele vai considerar o ato como não praticado? Absolutamente. Né? Ele intima a parte para que o advogado compareça no balcão da secretaria e assine a petição que ele deixou de assinar. Pode acontecer com o juiz, como eu também já vi. Né? A sentença sem assinatura não é sentença, é ato processual inexistente. Então o processo voltou do gabinete do juiz, né? O escrivão percebeu que a sentença está sem assinatura, sem a rubrica, faz conclusão para que o juiz corrija a falha. Se de repente, né, não se percebeu e o escrivão publicou a sentença e a sentença está sem assinatura, tão logo alertado, ele faz a promoção para o juiz assina a sentença e novamente se publica a sentença, para que ela tenha validade e eficácia. Então, todos os atos e termos do processo devem ser assinados. Com relação à linguagem utilizada na exteriorização do ato processual, a linguagem utilizada é a linguagem oral ou a linguagem escrita. Então, se o ato processual é oral, como por exemplo, depoimento pessoal, como depoimento de uma testemunha, como uma audiência de instrução e julgamento, para ficar documentado nos autos, né, ele tem que ser reduzido a termo. Independente, né, do ato ser oral ou ser escrito, por exigência do artigo 192 do Código de Processo Civil, na elaboração de todos os atos e termos do processo, deve ser empregado a língua portuguesa, sendo vedado a utilização do idioma estrangeiro, né, sob pena de nulidade. Para quem não sabe, a Constituição Federal, no artigo 13, ela dispõe ser a língua portuguesa o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Né? A exigência do emprego da língua portuguesa na elaboração dos atos e termos do processo, primeiro, se dá por razões que envolvem, né, vinculadas à soberania nacional. E segundo, para que se atenda, né, o princípio da publicidade. Para que todos aqueles, né, que participem do processo, os protagonistas, os coadjuvantes, ou mesmo, né, um cidadão comum do povo, tenha conhecimento daquilo que está acontecendo no processo. Então, essas são as razões do emprego da língua portuguesa. Né? Em razão do analfabetismo funcional que graça em todos os setores, em todos os segmentos da sociedade, né, pequenos erros gramaticais são tolerados, desde que não comprometam a compreensão lógica do texto. É preciso dizer também para vocês que o artigo 192 ele não impede, né, que a parte no direito, por exemplo, no campo do direito, na sua petição inicial, utilize um pequeno texto de doutrina estrangeira, desde que seja acompanhada
de uma nota explicativa na língua portuguesa. Não impede, por exemplo, que um juiz, na fundamentação da sua sentença, use um pequeno trecho de doutrina estrangeira, desde que seja acompanhado de uma nota explicativa na língua portuguesa. O 192 também não impede a utilização de uma sentença, a utilização de versos numa sentença, uma sentença gravada em versos, muito embora essa não seja uma linguagem usual para uma sentença. Pois bem, para finalizarmos, o parágrafo único do 192, ele exige que o documento, para servir de prova num processo, ele tem que ser redigido na língua portuguesa. Ou se na sua versão original ele foi redigido no idioma estrangeiro, ele tem que ser traduzido para a língua portuguesa por um tradutor juramentado, um tradutor oficial, ou pela via diplomática ou pela autoridade central. Qual é a razão desta exigência? Primeiro, que muito embora não haja uma hierarquia entre os meios de prova, até por uma tradição, as partes costumam utilizar muito a prova documental. E quando o documento ele é público e autêntico, os juízes costumam emprestar muita importância a ele no momento da formação do seu convencimento. Então o documento é capaz de influenciar no convencimento do juiz. E segundo, porque vocês vão aprender isso quando do estudo da produção da prova documental, existe um princípio que é da bilateralidade da audiência. Então, sempre que for juntado no processo um documento, sob pena de nulidade, ouve-se a parte contrária. Então, essas são as razões. Então, por óbvio, para que um documento sirva de prova no processo, ele tem que ser, na linguagem original, ele tem que ter a língua portuguesa, ou, se ele for no idioma estrangeiro, ele tem que ser traduzido para a língua portuguesa. O desrespeito do parágrafo único do 192 não leva de imediato ao desentranhamento do documento. Então, desde que o documento tenha sido produzido tempestivamente, a parte juntou o documento tempestivamente, mas ele está redigido numa língua estrangeira, o juiz deve admitir, determinando apenas que seja anexada a versão traduzida para a língua portuguesa por um tradutor juramentado. Então, por hoje basta, nós paramos por aqui e nos nossos próximos encontros nós damos continuidade ao estudo dos atos processuais. Um grande abraço para todos.